Jesus, Hermetismo e Gnosticismo, as chaves perdidas da tradição espiritual ocidental. Em muitas versões da história religiosa tradicional, Jesus é apresentado exclusivamente como Messias judeu ou o fundador do cristianismo. No entanto, uma análise mais profunda, simbólica e esotérica de seus ensinamentos revela um personagem muito mais complexo. Um iniciador de almas, um mestre gnóstico e, possivelmente, um herdeiro das tradições herméticas do Egito e da Grécia. Essa leitura alternativa não é nova. De fato, estudiosos como Carl Jung, Gilles Quispel e Francisco Garcia Bazin mostram como os evangelhos canônicos e apócrifos carregam elementos de uma tradição iniciática que transcende as fronteiras do cristianismo ortodoxo. Ao explorar essas conexões, uma nova imagem de Jesus emerge, não um salvador externo que intercede entre o homem e Deus, mas o espelho de uma divindade interna, que nos convida a despertar e reintegrar nossa essência ao todo. A influência do Hermetismo, o Egito espiritual de Jesus. O Hermetismo, sintetizado nos escritos atribuídos a Hermes Trismegistus, descreve uma cosmologia onde o mundo material é uma ilusão transitória e o verdadeiro propósito da alma é retornar ao Uno, a mente universal. A máxima assim como é acima, é abaixo ecoa nas palavras de Jesus ao falar do reino dos céus que está dentro de vós. Evangelho de Tomé, Logion 3. Muitos estudiosos, como G.R.S. Mead, sugerem que Jesus pode ter tido contato com escolas de mistério egípcias durante seus anos não documentados, entre os 12 e 30 anos. Outros defendem que ele era um conhecedor dos mistérios órficos e pitagóricos. Isso explicaria a natureza iniciática de muitos de seus discursos, o uso constante de parábolas e a ênfase no autoconhecimento como chave para a vida eterna. Gnosticismo, o Cristo como arquétipo da alma desperta. Para os gnósticos, o Cristo não era apenas um homem, mas uma manifestação do Nous, a inteligência divina que desce ao mundo para lembrar as almas do seu verdadeiro lar. Jesus, nessa visão, é o mensageiro que rompe o véu da ignorância e da prisão do mundo material, regido por arcontes, seres intermediários que mantêm a alma no esquecimento. Valentino, Basílides e outros mestres gnósticos do século II e III depois de Cristo ensinaram que o mundo é uma criação imperfeita de um demiurgo, e que a missão do Cristo era resgatar as centelhas de luz que habitam os homens. Isso se aproxima da psicologia profunda de Jung, que via nos mitos gnósticos representações simbólicas dos dramas interiores da alma humana. Hermetismo e gnose como psicologia espiritual. Carl Jung, ao analisar os textos de Nag Hammadi, afirmou que o gnosticismo representa uma das mais poderosas expressões do inconsciente coletivo. Para ele, o caminho gnóstico era uma forma simbólica de individuação, o processo de integração dos opostos internos e reconexão com o self. O hermetismo também aponta para esse mesmo processo. A famosa Tábua de Esmeralda fala sobre a operação do Sol, uma metáfora para a transformação interior. Os textos herméticos e gnósticos muitas vezes se unem na mensagem central: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Jesus, o mestre hermético. Se Jesus foi de fato um iniciado, é possível que seus ensinamentos fossem apenas parcialmente compreendidos pelas massas. Por isso, usava linguagem simbólica e parábolas. No Evangelho de Marcos 4:11, ele diz: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Esse tipo de linguagem é idêntica ao método dos antigos mestres herméticos, que acreditavam que o conhecimento superior só poderia ser transmitido a quem estivesse preparado para recebê-lo, não como dogma, mas como experiência direta. A tradição invisível, Jesus como elo de uma cadeia iniciática. Autores como Manly P. Hall e Giordano Bruno acreditavam que Jesus fazia parte de uma tradição esotérica muito mais antiga do que o cristianismo. Para eles, ele era um elo entre os ensinamentos dos essênios, os mistérios egípcios, os rituais órficos e as doutrinas herméticas. Essa linha de pensamento considera Jesus como um hierofante, um transmissor da verdade eterna em linguagem adaptada à sua época. Não veio para fundar uma religião, mas para despertar consciências, como Buda, Krishnas, Aratustra e tantos outros. Jesus, iniciador da luz interior.
Ao unirmos os fios do hermetismo, do gnosticismo e dos evangelhos apócrifos, encontramos um Jesus muito mais profundo, provocador e transformador do que o apresentado pelas doutrinas oficiais. Um ser de luz que não buscava adoração, mas despertar. Sua mensagem ressoa como um convite universal. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Efésios 5:14. O verdadeiro Cristo é interior, e sua morada está na consciência desperta. Talvez essa tenha sido sua maior revelação e também seu maior segredo. Se você está buscando espiritualidade que una razão, mito e transformação, talvez esteja ouvindo o chamado do Jesus hermético gnóstico. E ele não pede crença cega, mas experiência direta com o divino que vive em você. Jesus como síntese viva da sabedoria eterna. Ao cruzarmos as trilhas do hermetismo egípcio, da gnose dos primeiros séculos, das tradições órficas, pitagóricas, judaicas e cristãs, descobrimos que Jesus não pertence a uma única religião ou época. Ele é, na verdade, um ponto de convergência arquetípico, um símbolo eterno da consciência desperta que se manifesta quando a humanidade está pronta para transcender os limites da ilusão. Jesus, no contexto hermético e gnóstico, não é apenas um profeta histórico, mas uma figura solar, iniciática e universal, que espelha em si o Logos, o Verbo criador do universo, assim como Hermes Trismegistus, como Krishna, como Buda, como Zaratustra. Ele é o emissário da luz, o filho do homem que não vem salvar no sentido dogmático, mas despertar no sentido alquímico, transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Através do hermetismo, aprendemos que o universo é mental, e que a realidade moldada pela consciência. Jesus confirma isso ao ensinar que tudo é possível ao que crê, Mach 9:23, ecoando a lei do mentalismo. Pelo gnosticismo, aprendemos que a centelha divina está aprisionada no mundo material e precisa ser lembrada, e Jesus vem como revelador, o portador do conhecimento que liberta. Nas tradições judaicas esotéricas, ele é o Mashiach ben Yosef, aquele que sofre e transcende, e na tradição cristã ortodoxa. É o próprio Cristo encarnado, mas mesmo aqui, o simbolismo profundo se preserva. O Deus que se torna homem para que o homem lembre que é a imagem de Deus. O que todas essas tradições têm em comum é a convicção de que o sagrado é interno, e que a jornada espiritual é, acima de tudo, um retorno ao centro, ao eu real, à luz do Espírito. Jesus, nesse sentido, é a própria escada de Jacó entre o céu e a terra, entre o homem e sua origem cósmica. Ele não veio fundar uma religião. Veio revelar uma possibilidade de que o divino pode habitar plenamente no humano, e que a salvação é, antes de tudo, um despertar para essa realidade, aqui e agora. Hoje, em pleno século XXI, onde a espiritualidade muitas vezes se perde entre o ceticismo e o fanatismo, revisitar a figura de Jesus por esse prisma é como abrir um pergaminho oculto. Descobrimos que não há conflito entre razão e fé, entre ciência e mistério, entre Cristo e Hermes, mas uma aliança silenciosa entre todos aqueles que ousam buscar o sentido mais profundo da existência. Jesus é o mestre do caminho interno, o alquimista da alma, o gnóstico por excelência, o mensageiro que nos convida, ainda hoje, a rasgar o véu da ignorância e renascer como consciências cósmicas num mundo que esqueceu seu próprio coração. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal. Veio revelar uma possibilidade de que o divino pode habitar plenamente no humano, e que a salvação é, antes de tudo, um despertar para essa realidade, aqui e agora.